Foi. Olá, eu sou Fabi Donato, do Doméstica de Alta Performance. Eu ajudo a capacitar sua doméstica para que ela seja seu braço direito dentro da sua casa. Hoje nós vamos falar, aliás, antes da gente começar a nossa live, eu quero te fazer um convite. Um convite para uma aula 100% online, 100% gratuita, que vai acontecer no dia 4 de fevereiro, às 20 horas, onde eu vou te contar como eu consegui capacitar a minha funcionária e para que ela seja o meu braço direito aqui na minha casa, tá bom? E hoje a gente vai começar com uma live. Gente, esquece. Ai, meu Deus, hoje eu tô zureta. Vamos lá. Nossa aula é no dia 4 de fevereiro, às 20 horas. Ela é 100% online, 100% gratuita. E eu vou estar mostrando para vocês como que eu consegui capacitar a minha funcionária, fazendo dela o meu braço direito aqui na minha casa, tá bom? Para se inscrever é bem simples, é só clicar no link, se inscrever, participa. Eu tenho certeza que vai ser bem bacana e produtivo. Não deixa de participar comigo. Vamos lá! Hoje a nossa live eu vou falar com vocês, eu vou fazer uma pergunta, vamos lá. Sua doméstica é seu braço direito? Bom, e eu começo o nosso bate-papo hoje com uma seguinte pergunta. Quando você pensa em braço direito, o que vem na sua mente? Bom, para mim, quando eu penso em braço direito, vem na minha mente confiança, parceria, capacitada, autônoma, proativa, organizada e várias outras características que trazem essa questão de você ter realmente uma pessoa que vai estar ali do seu lado te ajudando, né? E quando eu falo aí de braço direito e que eu penso, né? A primeira palavra que eu falei para vocês que vem na minha cabeça é confiança. E por que eu falo em confiança? Porque para mim, confiança é a base de tudo. E essa confiança, gente, ela não é só da nossa funcionária pra gente, né? É de nós para ela também. Então a confiança é mútua, tá bom? Isso é muito importante ficar claro, porque a partir do momento que a gente tem a confiança de ambas as partes, o nosso trabalho, a nossa rotina e o nosso entendimento, ele anda perfeitamente, né? E quando eu falo em confiança de uma pessoa tão importante pra gente, que é quem trabalha ali dentro da sua casa, isso é uma coisa que a gente tem que realmente levar em consideração. Porque você imagina, a nossa doméstica, ela tá ali em casa, ela tá participando da sua vida, uma vida que é uma vida, né, sua vida privada, ela tá ali cuidando de você, ela cuida da sua família, ela cuida do seu lar, né, de coisas que estão ali dentro, tão importantes para você como seus filhos, seu marido e você mesma, não é verdade? E ela participa de tudo isso com você. Às vezes, dependendo de da dona de casa, né? Tem gente que fica fora o dia inteiro, tem gente que tá mais dentro de casa. Isso independe de como você, o tempo que você fica dentro de casa. Aquela pessoa que tá ali, que é o seu braço direito, ela vai cuidar de tudo para você de uma forma que tem que ter responsabilidade, né? Porque afinal de contas, ela é uma pessoa da sua confiança, e da sua confiança no sentido que eu digo de você estar deixando na mão delas coisas que são tão importantes para você como a sua família, né? Então,
quando a gente tem essa liberdade de você estar conversando com ela e ela te trazendo também, de repente, as inseguranças dela, alguma dúvida que ela tenha com relação a essa troca de conhecimento entre vocês, é muito importante ficar claro e você tentar mostrar para ela como é importante ela trazer essas informações para você, porque é daí que vocês vão conseguir alinhar tudo que vocês estão buscando ali juntas. Você, a sua expectativa do que você pretende receber e ela, a expectativa do que ela precisa te entregar e de como é essa entrega, não é verdade? Então assim, quando eu penso ali em braço direito e que eu falo de confiança, é nisso, é nesse sentido, é a confiança das duas partes, é uma confiança mútua, né? E você confia nela e ela confia em você. Senão não funciona, gente. Precisa dessa via dupla aí, porque para a gente fazer com que as coisas caminhem, né? Outra coisa que eu acho muito importante quando a gente pensa, né, num braço direito é como que a gente consegue trazer ela, né, trazer a nossa funcionária para próximo da gente, no sentido de você estar valorizando o serviço dela. E sim, eu tenho certeza de que a nossa doméstica, ela precisa ser capacitada, ela precisa ser incentivada, porque, gente, a capacitação é uma coisa tão importante em todas as funções, em todas as profissões. A capacitação traz um bem-estar para quem está recebendo esse conhecimento. E com esse conhecimento, ela vai se entregar porque ela vai entender que ela vai ter mais capacidade de te entregar um serviço melhor, tá? Essa capacitação tem que ficar muito clara que quando eu falo em capacitação, eu não estou dizendo, e longe disso, de sobrecarga de trabalho. Pelo contrário, gente, quando a gente fala em capacitação, a gente fala aí de você fazer um planejamento, né? De você organizar as coisas que você precisa fazer no dia a dia e com isso você otimiza a rotina, a sua rotina, o seu trabalho. Então, a gente ter essa capacitação como um ponto positivo é muito importante e não entrar numa mentalidade aí de que a capacitação traz sobrecarga de trabalho, tá bom? Eu vou dar um exemplo para vocês. A Verinha, quando eu estava, né, passando aí os meus ensinamentos para ela, que a gente fez juntas, né, o nosso cronograma, a nossa organização, que ela começou a pôr em prática essa questão. Vou dar um exemplo aqui para vocês de organização do cronograma do dia a dia aqui de casa. Quando ela entendeu que, por exemplo, eu não precisava limpar a casa e fazer uma super faxina em todos os cômodos em um único dia, ou que ela não precisava fazer uma super limpeza na casa todos os dias, isso foi libertador para ela, porque até ela entender que se a gente faz a faxina da casa por cômodos e por dia da semana, e que com essa organização ela vai ter tempo para fazer, além da limpeza, o almoço, né, a refeição, cuidar da roupa, da organização da casa, ela consegue alinhar toda essa expectativa do trabalho dela naquele planejamento. E aí, por que é importante, gente, a gente fazer isso junto? Não adianta você ir lá e falar, ó, esse é o cronograma, esse é o planejamento. Não vai funcionar. Não vai funcionar porque quem sabe aonde ela demora mais para fazer um serviço,
o que para ela é mais otimizado, é ela, gente. Então, quando a gente pensa nesse cronograma, ele tem que ser feito junto. E isso vem quando você está ali capacitando ela para ela entender que o planejamento ele vem para beneficiá-la. Porque se ela sabe que no dia que ela tem que lavar roupa de cama é um dia que ela gasta mais tempo mexendo com a parte interna da casa, na hora que ela for pensar na refeição, ela vai já pensar num prato mais fácil para ela fazer, num prato que ela tem mais habilidade, que ela faz com mais rapidez. E você vai saber disso? Não, não vai saber disso. Quem sabe disso é ela. Então, você encaminha, você orienta, mas ela é fundamental no processo. E quando ela entende qual é a posição dela ali, naquele planejamento, é super bacana, gente. É super bacana porque ela se sente envolvida no processo, ela se sente envolvida na casa, na organização e ela se sente valorizada. E isso traz, a capacitação traz a autoestima dela, né? E isso é tão importante para todos nós. Quando você foi fazer um curso, qualquer curso que seja que você tirou proveito dele, que você viu que ele poderia te ajudar em alguma etapa da sua vida, não é tão legal, você fala, poxa, que legal, eu aprendi, eu tenho certeza que isso vai me ajudar. E quando você põe em prática e realmente a coisa funciona, gente, fala sério, é demais, não é? A gente se sente realizado. Então, é por isso que eu volto a dizer, todas as profissões merecem ser qualificadas, merecem ser capacitadas. E a doméstica não é diferente. Ela precisa desse planejamento, ela precisa dessa organização, de uma orientação, porque isso vai trazer otimização na rotina dela. E, consequentemente, de novo eu falo, a via de mão dupla. Quando ela tem uma organização, quando ela quando ela tem um planejamento e que ela consegue fazer ali todos os serviços, né, que são ali propostos para ela, o que vai ter aqui? Você acaba ganhando também, porque acabam que alguns serviços que às vezes você acaba realizando por falta de planejamento da casa, ficam né, para você, porque você não tem aquela organização. Quando ela se organiza, que ela consegue estabelecer ali toda a rotininha dela, aqueles serviços que ficavam para você já não ficam mais, porque ela já conseguiu se organizar, ela teve ali um planejamento e ela tocou sozinha, tá? Então, é lógico, gente, não deixem, né, de pensar, nossa, então eu vou jogar tudo para ela, vai ficar sobrecarregada. De novo, não vai, porque a partir do momento que você se planeja, você consegue se organizar dentro do que você tem de proposta no seu trabalho, né? Então, é lógico que você tem lá um combinado, né? Quando você contratou a sua funcionária, ela sabe exatamente o que ela tem que fazer. Então, dentro daquele cronograma dela, do que é combinado, que é o serviço dela, ela vai te entregar e vai te entregar com muita eficiência, porque ela já entendeu que quando ela entende o trabalho e que ela se organiza, a entrega dela é muito melhor em todos os sentidos, gente, para você e para ela, tá bom? Então eu volto só na questão da gente alinhar expectativas, porque quando eu falo, né, da gente, quando você vai ali contratar ou quando você já contratou e você tá com a sua funcionária há mais tempo e de repente ela vai adquirindo aí algumas funções que não eram do começo, né, de quando ela foi contratada, é importante esse alinhamento. É importante vocês conversarem antes, vocês saberem se as duas partes estão de acordo com relação a essas alterações aí do que vocês estão fazendo dentro do planejamento.
E estando de acordo, bola para frente, vamos planejar, vamos organizar, que daí a gente vai fazendo aos poucos para ver se vai dar certo esse planejamento, se a gente tem que fazer alguma troca, se de repente a gente precisa fazer uma mudança pequena que daí já vai ajustando melhor a rotina, né? E todo esse planejamento aí do dia a dia, tá? Eu digo que quando a gente trabalha em equipe, a equipe aqui é a nossa funcionária, e você na coordenação, no sentido de você estar dando feedback, falando com ela, gente, olha, é muito bacana, você tem que trazer, né, mostrar para ela e elogiar e mostrar que você gostou, porque quando ela te traz alguma coisa que você tá vendo que ela se esforçou para trazer aquilo para você, gente, como é gostoso você receber um elogio e como é gostoso você ser reconhecido, né? Poxa, eu me esforcei tanto, né? Me dediquei para entregar algo tão bacana e de repente você não tem esse reconhecimento, isso não é legal, isso desestimula, né? E quando você trabalha com ela e vocês alinham e vocês têm o mesmo objetivo, então vocês estão ali no barquinho remando juntas na mesma direção, vocês vão chegar no outro lado da margem. Se cada uma rema para um lado, vocês vão remar, ó, em círculo e não vão sair do lugar. Aí não funciona, tá bom? E então vamos lá. Vamos continuar aí pensando o que mais que a gente pensa, né? E o que a gente tem quando a gente fala aí de braço direito. Quando eu penso também em braço direito, uma outra coisa que vem na minha mente é autonomia. E essa é uma questão bem bacana da gente conversar, porque é fundamental você dar autonomia para sua funcionária. E ali de novo eu falo, mostre para ela que ela é capaz, que ela consegue fazer sozinha, e incentive que ela traga coisas novas, que ela traga ideias para vocês, de como vocês podem ali, de como vocês não, na verdade, de como ela, né, pode melhorar o andamento da rotina da casa, e ela te mostrando que ela está ali com essa iniciativa, trazendo coisas novas, isso também vai estimulá-la a ter mais proatividade, né? Ela vai ver que ela tendo iniciativa, que ela trazendo essas ideias e que está funcionando, ela vai querer entregar cada vez mais para você, e com certeza você vai ficar muito feliz, muito satisfeita e vai devolver para ela esse feedback, como ela está ali trazendo para vocês as coisas bacanas e como vocês estão recebendo bem o que ela está trazendo. Claro, gente, uma coisa ou outra às vezes não funciona, isso como em qualquer outro lugar. Mas eu acredito aqui que o mais importante é você valorizar a tentativa dela, é você valorizar o que ela está tentando te mostrar, que veio dela, que foi uma iniciativa. Vou dar um exemplo para vocês. Quando teve uma fase da minha vida que eu precisava fazer um regime, eu precisava emagrecer, e eu estava com uma alimentação que não era tão bacana. E aí o que eu fiz? Fui conversar com Verinha, falei com ela, falei, Verinha, preciso da sua ajuda, eu preciso que a gente pense num cardápio mais saudável, mesmo eu tendo as crianças que adoravam comer bolinho de arroz, comer o bife à milanesa, enfim, eu falei, vamos pensar aí o que a gente pode bolar, o que a gente pode fazer para a gente ter uma alimentação mais saudável, porque realmente eu estou precisando, estou sentindo necessidade disso e eu quero trazer isso para minha família, porque quando você tem uma alimentação mais saudável, isso reflete não só em você, mas em toda a sua família e em toda a rotina ali da casa, do que a pessoa vai estar cozinhando, né?
E aí, conversando com Verinha, a gente foi trocando umas ideias, pensando em salada, pensando numa verdura diferente e coisas que pudessem trazer interesses, lógico, não só para mim, mas para o meu marido, para as crianças. E foi super bacana, porque daí ela começou a trazer ideias, ela começou a trazer sugestões. E nesse meio tempo, tinha um restaurante de comida natural que estava dando um curso de planejamento de alguns pratos. E eu vi isso, achei gostoso, eu gostava daquele restaurante, peguei as informações do curso, levei para casa e mostrei para Verinha. Falei, Verinha, olha que legal, será que você não quer fazer esse curso aqui? A gente pode de repente trazer ideias novas para as refeições aqui de casa. E ela super topou, ela ficou muito feliz. Ela falou, nossa, eu vou adorar, é uma super oportunidade. E ela fez o curso e realmente foi super bacana, porque eles ensinaram ali até como que ela poderia fazer algumas comidas para as crianças que eles gostavam de uma forma mais saudável. Então ela fazia os chips de mandioquinha, de batata doce, só que em vez de fritar, ela fazia no forno. E, gente, ficava uma delícia. Então, a gente consegue trazer, né, com a capacitação e com os cursos, ideias novas e que não ficam só para você. Você não é só você que é o beneficiário. Quem está recebendo o curso, eu acredito que quem está recebendo o curso é o maior beneficiário. Então, quando você pensa, eu pensei nisso, eu falei, poxa, vou dar o curso para a Verinha, ótimo, e vou dar de coração, eu vou dar porque eu sei que ela, se ela fizer esse curso, para ela vai fazer bem. Então, gente, quando a gente pensa em dar autonomia, é isso, é você deixar que a pessoa te traga novidades, te dê experiências. A partir do momento, né, que Verinha fez esse curso e que realmente ela trouxe vários pratos pra gente, várias ideias, e ela ficou muito feliz e ela se sentiu realmente valorizada. E então é isso que eu falo, autonomia, capacitação, né? E quando você tem a capacitação, você acaba deixando que essa autonomia que ela flua mais fácil para a pessoa, né? Porque ela teve um ensinamento, ela teve um contato com o que ela precisava fazer ali para ela conseguir melhorar. E então eu acho que assim, a gente tem que pensar, e é uma coisa que para mim é muito gratificante, é eu saber que eu consegui dar para uma pessoa que me ajuda tanto, que é o meu braço direito aqui dentro de casa, como foi bom eu ter a oportunidade de presenteá-la com um curso, sabe? Foi um curso que, lógico, ela trouxe benefício para mim, mas quem foi a mais beneficiada foi ela. Foi ela que fez o curso, foi ela que aprendeu, os ensinamentos que ficaram ali para ela. E tá ótimo, eu fiquei muito feliz, de ter tido essa oportunidade de dar o curso para ela. Depois eu conto outros cursinhos que ela fez aí também, que foram ótimos, legal para ela, legal pra gente, tá bom? Mas é isso que eu queria que vocês pensassem, que vocês não esqueçam que quando a gente está oferecendo, a gente está dando uma oportunidade, principalmente para alguém que de repente não tem condições de adquirir aquele conhecimento, isso é gratificante e te faz muito bem. E quando você tem o retorno daquela pessoa, né, te falando, te explicando o quão foi bom aquele treinamento para ela, aí você fala, bom, estou realizada. Tá bom? Então vamos lá. Outra coisa que quando eu penso aqui em braço direito, me vem aí na mente, é você ter uma pessoa que vai te ajudar com o planejamento, a organização. Quando você, de novo, né, eu vou falar, quando você tem ali uma organização dos espaços da sua casa, quando você tem a consciência de que você tendo os espaços certos, cada coisinha no seu lugar, você vai estar
deixando um tempo que você estaria procurando. Quer dizer, quando você guarda o mesmo objeto cada hora em um lugar, você nunca acha, gente, não é verdade? A gente nunca acha. Quem tá com você em casa fica te chamando o tempo inteiro perguntando cadê não sei o quê, e aí você também não sabe, aí você tem que ligar para sua funcionária para saber onde que ela guardou. Então, quando você se organiza para ter cada coisa no seu lugar, o que que você ganha também? Tempo e menos gente te chamando, porque as pessoas vão achar aonde está cada coisa no seu lugar. E então você ter essa organização, ela também traz para você. Aqui quando eu digo eu estou pensando em mim e na minha funcionária, porque quando eu não estou em casa, a turma que está aqui vai perguntar para ela, então é o trabalho dela que ela tem que parar, se ela está fazendo, sei lá, vamos supor, ela está passando roupa, alguém não achou alguma coisa, ela vai ter que parar de passar roupa para ir mostrar onde que está o objeto que essa pessoa está procurando. Então, quando você se organiza, é isso que eu estou falando para vocês. A gente tem essa otimização do tempo de todo mundo da casa. Quer dizer, quem vai procurar sabe aonde está e não precisa interromper a outra pessoa que vai ter que ajudar a procurar o objeto que está sumido ali, que ninguém sabe onde foi guardado. E depois que a gente teve essa conversa, né? Depois que eu conversei com a velhinha, que eu ensinei para ela e que eu mostrei para ela como era importante a gente realmente ter o local de guardar cada coisa e que seria legal a gente sempre manter aquele mesmo, naquele mesmo lugar, não ficar trocando. Isso daí trouxe também uma liberdade pra gente, que foi, assim, não tem nem palavras para dizer, porque quando você acha o que você está procurando é excelente, né? Então, essa questão da organização do espaço dos armários, você otimizar ali os espaços. Então, eu passei algumas técnicas de personal organizer para a Verinha. Lógico que não é um curso, gente, eu não vou dar curso de personal organizer, mas existem alguns conceitos básicos que a gente usa o tempo inteiro e em qualquer armário. Então tem o que a gente vai aproveitar para cozinha, o que a gente aproveita para rouparia, para nosso armário de roupa, para despensa. E quando a gente coloca isso em prática, é super legal, porque você começa a ter uma visualização do seu armário e das coisas que você tem, que você até começa a pensar em objetos que estão ali que você não usa, e aí você vai pensar, poxa, por que eu tenho isso? Eu acho que isso já pode sair. E na hora que sai, que você começa a tirar esses objetos que você já estão ali sem uso há muito tempo, ajudam a organizar, a otimizar o espaço dos seus armários, tá? Então, quando a gente fala nessa questão de planejamento e na otimização das atividades do dia a dia, é isso que eu falo. Quando existe a consciência de que a organização ela é produtiva e que ela vai te ajudar, depois que ela é implementada e que começa a funcionar, vai embora, gente, e vai sozinho, porque todo mundo é beneficiado. Todo mundo que está ali dentro da casa se beneficia com essa organização, tá bom? Vamos lá, o que mais que a gente tem aqui? Agora eu vou falar de uma coisa que para mim é muito importante, que é o ambiente de trabalho, né? Tanto aqui em casa como no meu ambiente corporativo, eu sempre tive e sempre frisei bastante a questão de que a gente tem que trabalhar num lugar que a gente se sinta bem, que a gente tem que trabalhar num lugar que nos faça feliz, né? É lógico, um dia ou outro, isso todo mundo tem, você vai falar, ai meu Deus, lá vou eu. Mas isso é a exceção, né? Isso não é o que acontece no dia a dia. E então, o ambiente de casa, diferente, até bem diferente do ambiente corporativo,
você tem aquela pessoa ali muito mais próxima de você, o seu braço direito tá ali, tá te ajudando, ele tá o tempo inteiro com você e ele tá no seu ambiente de casa, ele fica no seu âmbito familiar. Então, é uma pessoa que sabe bastante coisa da sua vida privada. E é legal a gente conversar, a gente entender também, por exemplo, se você sente que a sua, né, funcionária chegou um dia mais para baixo, mais cabisbaixa, é legal ir conversar com ela, é legal ir saber o que está acontecendo. Isso vai fazer com que ela se sinta querida, com que ela se sinta enxergada, né? Que você está vendo ela, que você está entendendo que ela está ali de repente num dia não muito bom e que você vai mostrar para ela que você tem sim, que você tem um cuidado de olhar para ela. Então, o ambiente de trabalho, gente, ele tem que ser um ambiente legal para todo mundo, né? E também não adianta você estar ali com a sua doméstica sempre de mau humor, sabe? Fazendo as coisas de má vontade. Alguma coisa não tá legal, porque se existe, né, esse ranço, se existe alguma coisa que tá ali atrapalhando, o legal é conversar, entender e as duas partes falarem o que de repente não tá legal. Eu vou contar também um outro caso que aconteceu quando eu tava com, né, que eu contei pra vocês que Verinha teve que se afastar, Mariná veio trabalhar em casa. Conversei, passei, né, todo o ensinamento que eu tinha passado para Verinha, passei para Mariná, ela começou a trabalhar super bem em casa. Eu já sabia que Mariná não gosta muito de cozinhar, apesar dela cozinhar delícia, gente, nossa, a comidinha dela é uma delícia. Mas ela não é muito da cozinha. Mas quando eu a contratei, eu falei, olha, eu preciso que cozinhe. E ela falou, não, tudo bem, eu vou cozinhar. Ela queria trabalhar comigo e eu falei, bom, então tudo bem, eu já a conhecia de muito tempo atrás, mas a gente, assim, eu nunca tive ela como minha funcionária. E então quando ela veio, a treinei, a gente conversou, estipulamos, né, exatamente o que seria feito na casa, ela topou, começamos. Depois de um certo tempo, alguns meses, e Mariná é super transparente, assim, né? Aí eu via que ela não estava chegando alguns dias muito feliz em casa. Sentei com ela, a gente conversou, e aí bati um papo, quero entender o que está acontecendo, porque é importante a gente tá feliz onde a gente está trabalhando, né? Não é legal nem para você nem para mim, porque eu não quero uma pessoa triste, uma pessoa infeliz na minha casa. O ambiente de casa é um ambiente alegre, né? Tem que ser leve. E então ela me contou que tinha dia que ela estava se achando um pouco que não estava entregando o que a gente tinha combinado. E aí eu fui perceber que era uma questão na nossa organização da semana. E aí eu falei para ela, Mariná, olha que importante que é a gente rever e conversar as coisas. A gente sentou, eu revi com ela, junto com ela, a nossa organização semanal e ela tirou algumas coisas, ela trocou algumas coisas do que ela estava fazendo num dia, exatamente o que eu dei o exemplo para vocês. Alguns dias que ela tinha, que ela demorava mais tempo para limpar talvez alguns cômodos da parte interna da casa, e ela ficava um pouco ansiosa porque ela tinha que fazer o almoço. E aí a gente trocou algumas atividades e o que a gente combinou? Tinha dia que, por exemplo, no dia anterior, se era um dia que ela sabia que era um dia, aquele era um dia mais complicado para ela adiantava inclusive algumas coisas do almoço. Então ela fazia um pouco mais de arroz e feijão no dia anterior. Se tinha qualquer coisa que ela pudesse assim antecipar, ela já deixava pronto para no dia que ela sabia que para ela era mais complicado cozinhar, ela não ter muita coisa para fazer. Aí ela organizava no cronograma da semana de fazer um bife, que era mais fácil, que ela não tinha dificuldade, fritou o bife, tinha um arroz e feijão, fritou um bifinho, já tinha lá uma verdurinha,
ela conseguiu se organizar dessa forma, com uma conversa super tranquila, com uma conversa super bacana, e ela se planejou perfeito, refizemos ali o cronograma dela, e é isso, gente, mesmo sendo ela, né, que eu comentei que é importante a gente fazer junto, mesmo sendo ela organizando, fazendo o planejamento da semana, vai ter coisas que ela vai sentir que vai ter que fazer uma alteração. E tudo bem, faz parte. Quando a gente está fazendo planejamento, a gente às vezes não vai e volta em alguns itens. Em casa é a mesma coisa. Não deu certo esse? Então vamos mudar aqui, vamos ver, vamos testar desse jeito, vamos ver como vai ficar. E depois dessa conversa também, ela ficou super feliz, ela veio me agradecer, ela falou, puxa, ainda bem que você me enxergou como... Não me enxergou, desculpa, porque eu sempre a vejo e sempre estou ali junto dela, mas que bom que você percebeu, e ela estava com um pouco de receio, não sei porquê, de vir conversar comigo e de repente a gente trocar essa ideia. Acho que porque ela é uma pessoa mais fechada. E isso também é algo que a gente precisa trabalhar. Por exemplo, Verinha, ela falava tudo, gente. Tudo que ela estava sentindo, ela falava. Ela era uma pessoa comunicativa, no sentido de passar o que ela estava realmente sentindo. Era mais fácil da gente entender até, né? Um dia que ela estava melhor, um dia que ela estava não tão bem. Já Mariná não, Mariná era fechadinha, então é difícil da gente entender, e aí a gente vai buscando, né? Conversando e trazendo ela para próximo de você, para que as coisas fiquem alinhadas. É lógico, de novo eu falo, a gente trabalha fora, né? Para quem trabalha fora aí o dia inteiro, tem dia que às vezes nem encontra com a funcionária. Quando sai ela ainda não chegou, e quando chegou ela já foi embora. E então é legal você ter um dia que você possa estar encontrando com ela para isso, gente, para trocar uma ideia, para dar um feedback. Por mais que você não encontrou com ela naquele dia, depois conta para ela se teve alguma coisa, ela deixou um bolo, ela fez uma torta diferente, né? Ela deixou ali uma experiência para você. Legal você falar com ela, é legal você ter um dia que você encontre com ela e que vocês conversem para ter esse feedback, para saber como que tá a questão dela também, né? Se ela tem alguma coisa para colocar para vocês. E o respeito, né? O respeito é uma coisa importantíssima em qualquer ambiente, e dentro de casa ele se torna mais importante, né? Então, respeito é mútuo, respeito de ambas as partes, e você tem que ter essa consciência. Tem não, né? Você tem não é uma palavra que a gente fala, porque ninguém tem que fazer nada, mas é importante a gente pensar no âmbito da nossa casa como um lugar feliz, como um lugar que a gente quer realmente que as pessoas se sintam bem, que você se sinta bem, que a sua família se sinta bem, e quem está ali, o seu braço direito, também precisa se sentir bem. Aí a gente tem a harmonia do lar, onde tudo funciona, vou te contar, de uma forma que a engrenagem, roda sozinha, tá bom? Gente, eu espero que eu tenha aí ajudado, que a gente pense aí no braço direito, né? Quão importante é essa pessoa na nossa vida e como nós também somos importantes na vida dela, tá bom? Não se esqueçam, dia 4 de fevereiro, às 20 horas, a gente tem uma aula que eu tenho certeza que vai ser bem legal, onde eu vou estar te contando um pouquinho mais de como eu consegui capacitar a minha doméstica, de uma forma que realmente ela se tornou o meu braço direito aqui na minha casa, tá bom? Espero vocês. Obrigada pela companhia.